gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre o meu terceiro ano da faculdade de Direito. Vem comigo! Então agora eu tô no terceiro ano da faculdade de Direito e ao longo dos anos eu fui falando pra vocês sobre cada experiência que eu fui tendo de acordo com o ano que eu tava na faculdade. Como eu já disse pra vocês, a minha faculdade é anual, então a grade pode ser um pouquinho diferente da sua. Mas eu falo nesses vídeos especialmente pra quem ainda não tem certeza do que quer fazer e tá pesquisando um pouquinho sobre o curso. Então vamos começar com as matérias que eu tô tendo esse ano. Direito Civil eu comecei a ter no primeiro ano, eu tô tendo até agora no terceiro. Esse ano a gente tá vendo Teoria Geral dos Contratos e alguns contratos específicos. Eu também tô tendo Processo Civil, Processo Penal, Direito Penal. Direito Penal a gente tá vendo Teoria Geral da Pena, essas coisas. Tudo relacionado à pena, né? Teoria Geral do Crime a gente terminou ano passado, se eu não me engano. Direito Administrativo a gente também tem. Direito Empresarial, a gente estava vendo títulos de crédito até agora de pouco e agora a gente já entrou em outro assunto. Também tem Direito do Trabalho, é o meu último ano de Direito do Trabalho, e Direito Constitucional. Então são essas matérias que eu tô tendo agora no terceiro ano, espero não ter esquecido de nenhuma. E, gente, é exatamente o que eu falei pra vocês antes, nos outros vídeos. Curso de Direito, parece que quanto mais você vai avançando, mais legal vai ficando. No primeiro ano eu achei meio chato, né? Acho que a maioria acha, porque a gente não tem muito, pelo menos aqui na minha faculdade a gente não tinha muita matéria de direito propriamente dito. Era filosofia, sociologia, tudo jurídico, mas assim, direito mesmo a gente só tinha direito civil, vai. Além das matérias irem ficando mais legais ao longo dos anos, você também vai entrando mais nesse universo, você vai entendendo mais. Você consegue enxergar as coisas num cenário mais amplo, sabe? Você consegue se localizar, você entende pelo menos um pouquinho agora daquilo que você tá aprendendo, daquilo que você tá falando, enfim. Você fica mais bem situado, digamos assim, você não fica tão perdido quanto no primeiro ano, óbvio. Muita gente me perguntou nos comentários, várias vezes inclusive, se na faculdade de Direito não pode ser tímido, se tem muita apresentação, assim, muito seminário, tem que falar na frente de todo mundo muitas vezes. E não é bem assim. Claro, você ser tímido, como em qualquer outra carreira, vai ser aquela pedrinha ali no seu sapato, aquele obstáculo que você vai ter que vencer alguma hora. Mas não é nada assim que vá te impedir de fazer um bom curso, de ser um bom profissional. Tudo na vida fica mais fácil quando você não é tímido. Qualquer carreira é mais fácil se você não é tímido. Até porque você vai conseguir se comunicar melhor com as pessoas e elas vão ver que tipo de profissional você é. Em relação ao trabalho, tem alguns seminários, mas na minha sala, por exemplo, como é uma sala grande, acho que tem por volta de 100 pessoas, não é uma coisa que dá pra acontecer sempre. Então a gente tem muito debate em sala. É difícil ter divisão de grupos e lá na frente eu tinha mais no primeiro ano do que eu tenho agora. Mas por conta do número de pessoas mesmo. Mas debate é uma coisa que costuma ter bastante. A timidez também pode te prejudicar um pouquinho a fazer perguntas em sala, né, gente? Porque assim, minha sala, por exemplo, tem mais ou menos 100 pessoas. Imagina só se eu tiver vergonha. Como eu vou conseguir fazer uma pergunta pro professor na frente de 100 pessoas? Nem sempre dá pra gente perguntar no fim da aula, né? Às vezes você tem que ir lá perguntar na hora. E nesse aspecto é bom você trabalhar um pouquinho, vencer sua timidez, porque isso pode acabar te prejudicando ao longo do curso. Se você quer algumas dicas de como vencer a timidez, eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado aqui embaixo, quem sabe pode te ajudar, né? Também me perguntaram se na faculdade de Direito você tem que ler muito. E, gente, eu acho que em praticamente qualquer curso, se você quer se tornar um bom profissional, se você quer aprender realmente, você vai ter que ler bastante. Então, isso depende de você. Tudo bem, tem gente que tem memória mais auditiva, tem gente que tem memória visual, enfim. Existem vários tipos de aprendizado, né, de memória. Então, isso vai depender um pouco de você. Se sua memória é bastante visual, por exemplo, talvez você tenha que ler mais para acabar gravando. Mas não tem como fugir da leitura, gente. Tem muito livro, tem livro muito grande, então a melhor coisa que você faz é se organizar para ler um pouquinho por dia. Minha faculdade, como é anual, por exemplo, a gente tem 2 provas de cada matéria por ano, tá? Alguns professores acabam fazendo provas parciais, mas não é regra. Então as obrigatórias mesmo são 2 provas por ano. Imagina só se você deixar toda a matéria acumular até o fim do semestre. Você vai ter que estudar em uma semana, em 2, que seja tudo aquilo que você viu o semestre inteiro. Você vai ficar louco e muito dificilmente você vai conseguir ler tudo aquilo, todo aquele volume de páginas. Então, a melhor coisa que você faz, principalmente se você não é fã de leitura, é você ir lendo de pouquinho em pouquinho. Claro que se você odeia ler, o curso vai ser muito complicado pra você. Outra coisa que me perguntaram foi: como
saber que curso fazer na faculdade. Esse é um tema meio complicado de abordar, porque na real mesmo, eu posso vir aqui com um monte de dicas assim que a gente tira da internet e passar pra vocês, mas somente você vai saber o que você quer. Somente você vai saber no que você é bom. Eu sei que às vezes vai parecer que você não é bom em nada, que você não gosta de nada, mas tenta pesquisar um pouquinho mais, tenta ver vídeos sobre o assunto, tenta conversar com pessoas que atuam na área que você está pensando aí na cabeça. Algumas faculdades até agendam visitas para as aulas, então quem sabe, às vezes se você está em dúvida sobre o curso mesmo, você pode ir lá assistir a aula, ver se você gosta. E você tem que ter paciência, né, gente? Paciência, porque é o que eu falei, no primeiro ano a faculdade de Direito não é a coisa mais legal do universo, pelo menos pra mim não foi. Mas com o passar do tempo você vai vendo se é aquilo mesmo que você quer, você vai vendo como a área é ampla. Isso que eu gosto do Direito também. Tem tanta área dentro do Direito que é muito difícil você não gostar de nada. O mais importante, dificilmente você vai ter certeza absoluta do que você está fazendo. Sim, um pleonasmo, mas foi necessário. Não são tantas pessoas assim que sabem exatamente o que querem, sabem exatamente o que vão seguir e tem toda certeza disso. Você vai se descobrindo, gente. Não tem como você querer ter essa certeza de cara, é muito difícil. Claro que tem gente que sempre quis fazer alguma coisa e sabe que é aquilo e pronto, acabou. Mas você tem que ter um pouquinho de paciência e tem que se conhecer. Vai se conhecendo aos poucos e assim você descobre o curso que você quer. Dificilmente quando o curso aparecer lá pra você, você vai saber de cara, é isso que eu quero pra minha vida. Esse processo às vezes pode demorar um pouquinho, mas se você se esforçar pra realmente conhecer aquela área, você vai saber se ela é ou não é pra você. Claro que pra não ficar entrando em um monte de faculdade adoidado e desistindo, é legal você pesquisar sobre a área, você, como eu disse, conversar com pessoas que trabalham nessa área, enfim, se atualizar um pouco sobre o que aquilo envolve, porque às vezes o curso não é o que a gente pensa que é. Eu já pensei em fazer, por exemplo, relações internacionais e tinham várias matérias que não tinham nada a ver comigo. Então, por isso que é bom você pesquisar antes. Todo mundo fala que o terceiro ano é o divisor de águas, né? Que é o ano mais complicado. Assim, até agora eu não senti uma complicação absurda, não é uma diferença absurda em relação aos outros anos. Mas o volume de matéria é realmente bem maior. Direito civil complica bem mais agora. Antes eu achava direito civil super de boa. E agora ele já fica um pouco mais complicado, talvez até pelo volume de matéria, por ter muita coisa para você estudar. E às vezes você deixa passar, você acaba perdendo alguma coisa. E claro, se torna mais complicado. Direito empresarial, por incrível que pareça, eu tô gostando mais desse ano do que no ano passado. Então tá sendo mais fácil pra mim esse ano do que já foi. Processo civil, eu também aprendi a gostar mais esse ano. Ano passado eu não suportava processo civil. E esse ano eu já tô achando um pouco mais legal, tô gostando mais. Apesar de estar mais complicado, sim. Direito penal eu sempre gostei, eu acho que tá a mesma coisa. Não ficou muito mais difícil, nem muito mais fácil. Processo penal é uma matéria que eu também tô gostando bastante. Direito administrativo tem parte boa e parte não tão boa. Depende de você, óbvio, eu tô falando aqui tudo na minha visão. Mas no geral eu não achei que tá, nossa, super difícil em relação aos outros anos. Antes eu tinha super medo, né? Porque o pessoal falava, não, porque o terceiro ano é isso, o terceiro ano é aquilo. O pior mesmo é o volume de matéria. Mas se você vai lidando com isso ao longo do tempo, não é nada que vai te prejudicar. Realmente, se você não tem certeza do curso, muito provavelmente o terceiro ano é o que vai fazer você decidir se você quer ou não quer isso pra sua vida. Afinal, agora a gente só tem direito puro. Até agora ainda não peguei nenhum oral. Oral, pra quem não sabe, é assim. Na minha faculdade, a média é 7, então somando a prova do primeiro semestre com a prova do segundo semestre, se você não obtiver a média 7 ou mais, claro, você vai pra exame oral no fim do ano. E ali você tem que passar, senão você pega ADP, né? Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha respondido algumas dúvidas básicas de vocês. Se você tem qualquer outra pergunta, pergunta aqui nos comentários, tá bom? Não se esquece de se inscrever. Tchau, beijo!